Olá, muito bom dia, paz do Senhor Jesus, que bom que você está aqui junto comigo para mais esse tempo devocional, esse tempo de oração, tempo de falarmos com Deus, viu? Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Thiago Souza, você está na nossa jornada de oração, esse é o nosso conteúdo diário aqui, né? A partir das 6 horas da manhã, esse vídeo é disponibilizado aqui no YouTube, né? Do canal aqui da igreja, para que você possa ser abençoado com o tempo devocional. Uma coisa é verdade, o seu dia será muito melhor depois de um devocional, e se eu puder fazer parte disso, eu fico muito feliz em te direcionar nesse tempo de oração, nesse tempo de meditação na palavra de Deus. Eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, né, até para que você seja informado dos vídeos que são publicados aqui todos os dias. Curta, comenta, compartilha, manda para aí as pessoas que você deseja que sejam abençoados juntamente conosco também. Nessa semana, nós estamos falando sobre uma vida de adoração diária. E hoje eu quero ler um texto de Atos, do capítulo 16, Atos no capítulo 16, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, leia. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Esse texto, ele é o relato de quando Paulo e Silas estão pregando na cidade de Filipos, e eles então expulsam um espírito maligno de adivinhação que estava sobre uma jovem, e por essa jovem perder esse espírito de adivinhação através da libertação em Cristo Jesus, os senhores dela, os donos dela, que tinham lucro com as adivinhações dela, acabaram por ficarem indignados, né? Eles não aceitaram aquela situação e diante disso levaram Paulo e Silas então aos magistrados da cidade para que fossem julgados. Paulo e Silas foram condenados, né? Levaram açoites, apanharam naquela cidade, lá em Filipos, e são entregues nas mãos de um centurião, para que esse centurião colocasse Paulo e Silas numa prisão. Esse centurião, então, pega Paulo, o carcereiro, leva ele para um cárcere, para uma prisão, a Bíblia vai dizer, leva ele para o cárcere interior, é um lugar escuro, um lugar provavelmente úmido, certamente frio, um lugar desconfortável, prende os pés dos dois num tronco, e lançam eles, Paulo e Silas, no fundo de uma cela, trancam a cela, né? O carcereiro tranca aquelas celas, e deixa lá os dois pregadores do evangelho, né, naquela situação complicadíssima. Então, esse texto nos mostra que, apesar de estar pregando o evangelho com fidelidade, apesar de estar pregando o evangelho com sinceridade, nós não estamos isentos de provações, de lutas e de tentações, né? Paulo e Silas estavam pregando o evangelho, estavam estabelecendo igrejas, estavam semeando a palavra da boa nova de Jesus Cristo, e mesmo diante de toda essa fidelidade, a Bíblia vai dizer que eles são açoitados, presos e amarrados a um tronco, né? Os pés deles são colocados num tronco, numa madeira, para que fosse impossibilitado de sair. Então, imagina comigo o cenário, né? Dois homens que acabaram de ser açoitados, estavam lançados no fundo de uma cela, aprisionados, amarrados, ensanguentados, cheios de feridas, cheios de marcas do sofrimento, mas o texto vai dizer que perto da meia-noite, eu não sei que hora que eles foram presos, porque a Bíblia não indica isso, eu não sei quanto tempo eles passaram na cela até tomarem essa decisão, mas o texto vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, né? Oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eu percebo em Paulo e Silas dois homens que têm uma atitude de fé diante da dor. É bem comum, né, passarmos por situações difíceis na vida, adversas, complicadas. E sempre diante de todas as situações da vida nós temos várias opções. Você pode murmurar, você pode espraguejar, você pode reclamar, ou você pode adorar a Deus, entendendo que a adoração é poderosa para mudar circunstâncias. Entendendo que a adoração ela é poderosa para mudar realidades. E Paulo e Silas entendem esse princípio. E perto da meia-noite, ou seja, já na virada do dia,
escuro, né? Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor. E a Bíblia ainda enfatiza, né, em Atos 16, 25, que os outros presos os escutavam, ou seja, o testemunho de louvor de Paulo e Silas estava impactando a vida de outras pessoas. Que você consiga desenvolver, né, na sua vida diária, na sua história, essa prática de vida, de adorar mesmo em tempos de adversidade, mesmo em tempos de dificuldade, entendendo que o seu testemunho de adoração vai alcançar a vida de outras pessoas. E aí eu fico imaginando, né, os outros presos ouvindo, talvez pessoas sem entender, mas como é que pode, numa situação dessa, esses dois homens estão cantando hinos, esses dois homens estão orando a Deus? Como é que pode, numa situação tão complicada e adversa como essa, esses dois homens estão tendo essa atitude de falar com Deus, de adorar ao Senhor? A verdade é que, na maioria das vezes, ou sempre, né, o mundo jamais vai entender o que motiva um verdadeiro cristão a adorar ao Senhor. A nossa adoração, ela não está baseada ou fundamentada nas circunstâncias da vida. Não, muito pelo contrário. A nossa adoração está baseada na fé que temos no Senhor e na sua palavra. A Bíblia então vai dizer, na sequência do texto, que de repente, de forma repentina, não programada, não esperada, não planejada, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo as prisões de todos foram abertas, né? Logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. O que esse texto me ensina é que a adoração, ela tem o poder de quebrar cadeias. A adoração tem poder de quebrar amarras. A adoração tem o poder de quebrar com as prisões da vida. Pessoas que talvez vivem aprisionadas pelo medo, né? Pela falta de fé, falta de confiança. Pessoas que vivem aprisionadas pela ansiedade, pela depressão. Pessoas que vivem aprisionadas pelas circunstâncias da vida. Uma atitude de vida, de adoração, pode quebrar com essas cadeias. Paulo e Silas estavam presos, amarrados, né, dentro de um cárcere, dentro de uma cela, mas eles decidem adorar a Deus. E na atitude de adoração de Paulo e Silas, a Bíblia vai dizer que Deus manda um terremoto. E o terremoto que Deus manda é tão poderoso que as portas foram abertas, as prisões foram soltas e eles viveram a libertação na vida deles. Então, talvez você está vivendo esse período na sua vida. Talvez você está vivendo esse período na sua história de estar enfrentando prisões emocionais, prisões espirituais. Adore a Deus, abra os seus lábios, abra a sua boca, abra o seu coração em adoração a Deus, porque Deus não rejeita um verdadeiro adorador, Deus não rejeita um coração movido por adoração, né? E diante da adoração, escute o que eu vou te falar, diante da adoração, Deus pode quebrar aquilo que te prende, Deus pode desamarrar aquilo que está, né, prendendo a sua vida, Deus pode abrir as portas da prisão, Deus pode abrir as portas do cárcere e Deus vai trazer e pode trazer uma tão grande libertação sobre a sua vida e sobre a sua história, né? Quantas pessoas estão vivendo hoje, né? Hoje, exatamente nesse tempo, aprisionadas por tantas questões da vida, aprisionadas por vícios, né? Aprisionadas talvez por mentalidades do passado, mas você precisa se libertar através da adoração. A adoração tem o poder de quebrar cadeias e mover a mão de Deus. Diante das situações difíceis, adore. Diante das adversidades, adore. Diante das tribulações, adore. Porque Deus está recebendo e ouvindo o seu louvor e a sua adoração no nome de Jesus. Eu espero que essa palavra, essa pequena reflexão tenha falado ao seu coração e tenha abençoado o seu dia. Viu? Marque aí na sua Bíblia, risque esse texto aí, deixe marcado, deixe sublinhado para que você possa voltar e meditar nele mais vezes. No nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, diante do Deus que é todo-poderoso e nós Te adoramos, Senhor. Te adoramos porque reconhecemos que Tu és Senhor e Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade que temos de falar contigo, de estar na Tua presença. Sabemos, ó Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas. Sabemos que o Senhor está comandando todas as circunstâncias. E, Senhor,
eu, junto com os meus irmãos que estão aqui, junto comigo nessa jornada de oração, estamos tomando essa decisão de que no momento da adversidade nós permaneceremos adorando ao Teu nome, entendendo que o Senhor é o Deus que quebra cadeias. Então, Espírito Santo de Deus, eu te peço na autoridade do nome de Jesus Cristo, se alguma pessoa que está ouvindo esse vídeo agora está vivendo prisões, Senhor, emocionais, espirituais, físicas, e de alguma forma foi alcançada, Senhor, por esse vídeo, por essa jornada de oração, e está tomando agora a decisão de adorar ao Senhor, eu te peço, ó Senhor, quebra com essas cadeias, quebra as cadeias emocionais, quebra as cadeias espirituais. Se há alguma coisa que prende, Senhor, esse teu filho ou essa tua filha de se aproximar do Senhor, que seja quebrado, destruído pelo poder da adoração e pelo poder do nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, cada um dos teus filhos. Eu te dou graças, ó Deus, por cada um dos ouvintes, que sejam todos abençoados pela tua poderosa palavra. No nome santo e eterno de Jesus. Amém e glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que esse tempo devocional tenha tocado o seu coração, que o Espírito Santo tenha tocado a sua vida, no nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais vidas sejam também abençoadas. Amanhã eu te aguardo aqui a partir das 6 horas da manhã, viu? Ou quando lhe der mais jeito, estaremos aqui mais uma vez para falarmos de Deus e da sua palavra. Que Deus te abençoe, fique em paz.